Ela herdou a mansão milionária do pai. Mas o que deveria ser um recomeço em paz virou um verdadeiro pesadelo. O próprio marido tentou tomar tudo dela, e o que ele fez depois ultrapassou todos os limites. No fim, a verdade veio à tona, mas não sem consequências. Você vai se surpreender com o desfecho dessa história. A partir daquele dia, ele se sentia dono do lugar. Agora essa casa é minha também. Posso fazer o que quiser, disse Marcelo com um sorriso largo estampado no rosto. Ele abriu os braços, girando devagar pela ampla sala, como se estivesse em um palco, deslumbrado, como se tivesse vencido algo. Mas o que ele não parecia entender era que aquela casa tinha dono, e não era ele. Era o lar da família de Júlia. Seu pai, um homem de negócios bem-sucedido, amava cada detalhe daquele imóvel. Era mais do que uma residência, era um símbolo de tudo que ele construiu com dedicação. Avaliada em mais de 200 milhões de reais, a mansão era sua herança mais preciosa. Ele a deixou para Júlia pouco antes de partir, recentemente. Agora Marcelo, seu marido, estava convencido de que aquela fortuna era dele também, como se o simples fato de ter se casado lhe garantisse posse. Júlia já havia explicado mais de uma vez que herança não se divide entre cônjuges. Era dela, legalmente e moralmente. Ainda assim ele insistia, com aquele mesmo sorriso presunçoso. Se precisar, eu tenho como provar tudo, dizia ela. A confusão começou a se instalar na vida de Júlia. Aos 38 anos, Júlia trabalhava remotamente para um banco digital. Entendia de finanças e sabia muito bem o valor e os perigos do dinheiro. Essa consciência veio cedo. Seus pais foram especialistas em gestão de patrimônio e desde pequena ela ouviu lições sobre responsabilidade financeira. Dinheiro é uma ferramenta poderosa, mas perigosa. E protegê-lo é responsabilidade sua. Seu pai repetia tanto que a frase ecoava na mente dela até hoje. Apesar da riqueza, Júlia não teve uma infância extravagante. Seus pais insistiam em manter uma rotina quase comum. A mesada era modesta, os jantares em restaurantes caros, raros, e ela estudava em escola pública mesmo, morando em uma casa que mais parecia uma mansão de novela. Claro que isso gerava fofoca. Você é rica, né? Deve ser bom ter tudo o que quiser, diziam os colegas. Você tem todos os jogos da moda, né? Podemos ir jogar na sua casa? Mas a realidade era bem diferente. Ela não tinha brinquedos caros e muito menos os consoles mais recentes. Isso não impedia os boatos e eles a incomodavam profundamente. Ela queria ser tratada como qualquer outra criança, não como um cofre ambulante. Até que um dia, uma colega chamada Bruna, recém-transferida, se aproximou dela com um pedido. Júlia, será que você pode me emprestar um dinheiro? Eu quebrei sem querer o videogame da Karine e preciso pagar. Você falou com seus pais? Perguntou Júlia. Não. Tenho medo de eles brigarem comigo. Por favor, só um pouquinho. Júlia hesitou. Sabia que seus pais haviam sido claros. Emprestar dinheiro era proibido. Mesmo assim, recusou com pesar. Desculpa, Bruna. Eu não posso. A reação veio como uma pancada. Bruna saiu chorando. No dia seguinte, a escola inteira parecia saber da história. Você não quis ajudar a Bruna só porque é rica e mesquinha, diziam. Karine, que escutava tudo de longe, também se envolveu. Ah, entendi. O dinheiro é mais importante que a amizade. Que decepção, Júlia. Boatos cruéis começaram a circular. Disseram que Júlia tinha se recusado a pagar pelo videogame, que ela era uma enganadora. A direção da escola precisou intervir, mas isso só piorou as coisas. A situação foi tão longe que os pais de Júlia tiveram que ir à escola resolver tudo pessoalmente. Depois de uma reunião tensa entre as famílias, as meninas foram advertidas. Elas até tentaram se desculpar depois, mas Júlia manteve distância. Naquele mesmo dia, durante o jantar, seu pai deu um conselho que ela jamais esqueceria.
Filha, diga não com firmeza. Não precisa explicar quanto tem ou não. Se insistirem, diga que vai perguntar para mim. Só isso. Júlia guardou esse ensinamento como um mantra. E com o tempo, começou a evitar ao máximo levar colegas para casa. Aprendeu a valorizar amizades verdadeiras, aquelas que não tinham interesse. Na vida adulta, se manteve firme. Trabalhou duro, se dedicou à carreira e evitou qualquer envolvimento que pudesse comprometer sua estabilidade financeira. Aos 28 anos, conheceu Marcelo, indicado por uma das poucas amigas que restaram da juventude. Marcelo tinha 27, um jeito espontâneo e uma conversa solta que a encantaram logo de início. Parecia mais jovem, leve, direto, o oposto de tudo o que ela evitava. Mas justamente por isso chamou a atenção. 2 anos depois, estavam casados. A cerimônia foi grandiosa. Júlia, que nunca teve grandes envolvimentos amorosos, finalmente se sentia pronta. Seus pais, sempre cuidadosos com ela, ficaram aliviados em vê-la começar uma nova fase da vida. O casamento de Júlia e Marcelo foi celebrado com festa e emoção. Os pais dela, genuinamente felizes, não pouparam apoio. Ofereceram ajuda financeira e incentivaram uma grande celebração. Marcelo, entusiasmado, respondeu com um sorriso. É uma vez na vida, né? Vamos aproveitar. Tenho certeza que seus pais também estão animados. Com o apoio de todos, decidiram fazer um casamento glamouroso, convidando amigos e parentes de ambos os lados. Foi um evento memorável. Cerca de 1 mês depois da cerimônia, o pai de Júlia comentou com cautela. Filha, será que é o momento certo para trazer o Marcelo aqui em casa? Apesar de confiar em Marcelo, Júlia hesitava. Lembrava do passado, do quanto havia sofrido por causa de boatos e comentários maldosos sobre sua família. Tinha medo que a língua solta do marido transformasse sua vida particular em assunto público. Ainda assim, depois de pensar muito, ela resolveu abrir o jogo. Contou tudo o que sempre manteve em segredo sobre sua família e decidiu convidá-lo para conhecer a casa onde cresceu. Quando Marcelo chegou na mansão, ficou paralisado. Seus olhos se arregalaram e ele murmurou quase sem fôlego. A família da Júlia é absurdamente rica. Na volta para casa, Marcelo não falava de outra coisa. Queria saber detalhes, perguntava sobre bens, investimentos, falava em números. Júlia tentava desconversar. Não sei ao certo. Nunca me envolvi nos negócios da família, respondia, sentindo um incômodo crescente. Alguns meses se passaram até que Júlia recebeu uma ligação de sua mãe. Seu pai precisaria ser hospitalizado para uma avaliação completa. Ele vinha se sentindo mal e, embora disfarçasse, já não era o mesmo. No sábado, ela foi com a mãe ao hospital. O pai, sorridente e sereno, parecia estar tentando tranquilizá-las, mas a notícia foi devastadora. Ele estava com câncer no pâncreas, já em estágio avançado. A cirurgia não era mais viável. A médica explicou que o diagnóstico era comum em casos assim, pois o pâncreas fica escondido, dificultando a detecção precoce. Júlia e a mãe estavam em choque, mas o pai, com voz firme, disse: "Me perdoem por fazer vocês passarem por isso. Só quero que vocês vivam felizes daqui para frente." Daquele dia em diante, Júlia fez de tudo para estar presente. Passava todos os dias de folga no hospital. E com as visitas restritas por conta do clima frio, ele passou a expressar saudade de seus amigos. Um dia, olhou para ela e disse: "Mesmo quando eu me for, por favor, valorize essa casa. Traga gente querida, faça dela um lugar de memórias felizes." Foi aí que Júlia teve uma ideia. Contatou um arquiteto e começou a planejar reformas para deixar o lar mais acolhedor, honrando o último desejo do pai. Marcelo demonstrava preocupação. "Você quer ajuda com alguma coisa?" perguntava com carinho. Ela se sentia aquecida por isso, até que ele mudou o tom, pensando no futuro.
Como seu marido, acho que é hora de saber os detalhes dos bens do seu pai. Aquilo atingiu Júlia como uma facada. Ela respondeu de forma firme: a casa e os ativos estão sob responsabilidade do meu pai. Se algo acontecer, minha mãe cuidará disso. Não há nada que você precise saber. Marcelo insistiu, dizendo que havia consultado até um cartório para se informar. Falava em se preparar para o futuro e até cogitou a morte da sogra. Indignada, Júlia lembrou que o pai tinha um advogado de confiança, um amigo antigo, e que tudo estava sob controle. Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, disse seca. Mas a obsessão de Marcelo com a herança só aumentava. Júlia começou a se distanciar emocionalmente. Após meses de luta, seu pai faleceu. Durante o processo do inventário, foi revelado que Júlia herdaria uma mansão avaliada em 4,5 milhões de reais. Marcelo, é claro, ficou eufórico. Um dia, em tom animado, perguntou: você herdou mesmo aquela casa incrível? Quando a gente vai se mudar? Júlia estranhou. Como você soube disso? Ah, sua prima comentou comigo no funeral. Acabei puxando conversa com ela outro dia. Júlia sentiu o sangue ferver. Pediu que ele não tratasse esses assuntos com leviandade. Sim, herdamos, mas não temos planos de morar lá. É grande demais só para nós. Como assim? É um desperdício deixar uma mansão dessas vazia. Devíamos aproveitar. Isso não foi decidido sem você. Foi decidido pela família. E não, você não vai transformar esse lugar em um troféu pessoal, respondeu firme. Marcelo não entendia. Para ele, a herança era um bem. Para Júlia, era a memória viva de seu pai. E mais importante, era algo que não se discutia com quem só via números. Mesmo tendo ido ao funeral, Marcelo se afastou de todas as obrigações posteriores. Júlia ficou sobrecarregada com os trâmites, os serviços memoriais e o processo de partilha. 2 meses após o enterro, quando as coisas começavam a acalmar, Marcelo chegou em casa com um leve sorriso e disse: Júlia, precisamos conversar. É importante. Ela parou tudo e ouviu. Eu mudei a escritura da sua casa da família para o meu nome. Está aqui. Tenho os documentos. Marcelo colocou sobre a mesa alguns papéis e disse com frieza: aqui estão os documentos da mudança de titularidade da casa. Júlia ficou sem reação. O que aquilo significava? Marcelo então soltou uma sequência de palavras cortantes que ela jamais imaginaria ouvir. Júlia, casar com você foi um erro. Com você foi. Durante o namoro, eu não percebi o quanto você era retraída, com poucos amigos, pouca conversa e, sinceramente, com uma renda medíocre. Eu só aguentei até agora porque você cuidava bem da casa. Mas não dá mais. Ela, atônita, escutava, como se estivesse em um pesadelo. Você vai continuar aqui, mas como inquilina. O aluguel vai ser baixo, claro, afinal, é a casa que seu pai deixou para você. Mas se não quiser, sem problema. O divórcio está aqui. Só assinar. Júlia mal conseguiu respirar. A traição, a frieza, tudo vindo de alguém que um dia jurou estar ao seu lado. Você não pode mudar a titularidade da casa sozinho, disse, ainda em choque. Pedi ao Alex, o escrivão. Ele cuidou de tudo. Respirando fundo, ela apenas respondeu: tudo bem, vamos nos divorciar, mas saiba, você vai se arrepender. Ela fez as malas, saiu daquela casa que agora parecia contaminada e voltou para a residência dos pais. Mas a paz durou pouco. No Paz, dia seguinte, o telefone tocou. Era Marcelo. Essa casa agora é minha. Me entregue as chaves, exigiu. Júlia desligou na hora. Aquela casa era dela. Era sagrada e não permitiria que ele a profanasse com sua ganância. Não demorou até que o alarme da casa disparasse. Batidas violentas na porta e uma voz irritada do lado de fora. Júlia, abre essa porta. Essa casa é minha. Ela não respondeu. Logo, os seguranças chegaram e o contiveram. Marcelo, mesmo diante da equipe de proteção, manteve o ar arrogante. Tenho documentos que comprovam. A casa está no meu nome. Calmamente, Júlia foi até o escritório, pegou um envelope e entregou para os seguranças. Este é o registro
oficial da herança, comprovando que a casa é minha, herdada legalmente do meu pai. O papel dele é falso. Marcelo empalideceu, não conseguia acreditar. Mas o Alex disse que era possível. Ele me cobrou 330 para fazer tudo. Disse que fazia isso para amigos. Marcelo, nem mesmo um escrivão de verdade pode transferir um imóvel sem autorização do dono. Você foi enganado. A expressão dele se desfez. Tentava ligar para o tal Alex, mas caía direto na caixa postal. Continuava insistindo, desesperado. Você foi ingênuo. Pagou por um pedaço de papel inútil e deixou a ganância destruir tudo, disse Júlia com firmeza, antes de pedir que os seguranças o retirassem dali. Marcelo, agora desmoronado, ainda tentou. Por favor, vamos recomeçar. Me desculpa, mas era tarde demais. Júlia reforçou a segurança da casa, trocou todos os contatos e bloqueou qualquer acesso de Marcelo à sua vida. Mesmo com ele tentando aparecer por ali diversas vezes, os seguranças estavam sempre prontos para impedir. 3 meses depois, no primeiro memorial, em homenagem ao pai, realizado em um templo da família, Júlia notou uma figura abatida entre os presentes. Era Marcelo. Magro, desleixado, claramente sem rumo. Ela não ficou surpresa. Já havia ouvido de amigos em comum que ele havia perdido o emprego após mentir no trabalho e sair procurando por ela em horário de expediente. Foi advertido várias vezes até ser demitido. Pior, Marcelo caiu em golpes. Foi enganado por pessoas que se diziam amigas, que prometeram negócios lucrativos e até reconciliação com Júlia. Perdeu dinheiro, confiança e o pouco que lhe restava de dignidade. Agora, parado diante dela, parecia mais um fantasma. Vestido com trajes gastos e manchados, nem mesmo no velório conseguia demonstrar respeito. Estava vazio, sem amigos, sem apoio, sem nada. Marcelo, visivelmente abatido, cambaleou até cair de joelhos diante de Júlia, bem no meio do memorial, em homenagem ao pai dela. Antes que ela pudesse chamar os seguranças, ele já estava prostrado aos seus pés, chorando e implorando por perdão em voz alta. Júlia, me perdoa. Eu fui um idiota. Tudo isso foi culpa minha, gritava, atraindo olhares de todos os parentes presentes. Marcelo, por favor, vá embora. Você está estragando um dia que é importante para o meu pai, pediu Júlia, tentando manter a solenidade do momento. Mas ele ignorava cada palavra. Continuava ali, aos prantos. Você é tudo o que eu tenho. Eu me arrependo, eu juro. Eu não sei mais o que fazer. O tumulto chamou a atenção. Familiares começaram a se aproximar, confusos, assustados. O que está acontecendo? Quem é esse homem sujo chorando no chão? Tá tudo bem, Júlia? A vergonha invadiu o peito dela. Sentia que, de alguma forma, havia permitido que aquele momento de dor e memória fosse invadido por caos. Chega, Marcelo, já basta. Não destrua meus sentimentos no meio do memorial do meu pai. A partir de agora, fique longe da minha vida, declarou firme, com a voz embargada. Ela fez um gesto e os seguranças se aproximaram. Este homem é um perseguidor. Por favor, levem-no embora. Os homens o agarraram pelos braços. Mesmo sendo conduzido para fora, Marcelo gritava: Júlia, por favor, me escuta, me dá mais uma chance. Com os olhos marejados, ela apenas observou a cena lamentável. Depois virou-se para os parentes e se desculpou. Sinto muito pelo transtorno. Me desculpem mesmo. Vocês vieram aqui para homenagear meu pai e ele merecia paz. Com muito esforço, conseguiu concluir o evento com serenidade. Mas o impacto emocional foi imenso. Naquela mesma noite foi até a delegacia. Os policiais a orientaram a formalizar uma denúncia, o que ela fez, por precaução. Poucos dias depois, Júlia tomou uma decisão que já vinha amadurecendo: se mudar da casa dos pais. Queria cortar, de uma vez por todas, qualquer vínculo com Marcelo.
Já havia visitado imóveis, então a escolha foi rápida. Mesmo assim, soube por amigos que Marcelo não desistia. Ele aparecia na antiga casa da família, chorando ao ver as reformas. Aquele homem, que um dia sonhou em enriquecer casando com ela, agora vagava sem rumo, vivendo dias vazios. Um dia, assistindo à TV, viu no noticiário: Alex, o falso escrivão que enganara Marcelo, havia sido preso por outro caso de fraude. Foi só então que ele começou a refletir sobre seus erros. Com o tempo, passou a buscar um novo rumo e acabou encontrando um trabalho decente, mais simples, mais gratificante. Enquanto isso, Júlia se lembrava das palavras do pai. Queria que a casa da família fosse um lugar de encontros e lembranças felizes. Com isso no coração, ela e a mãe decidiram transformar o imóvel em uma charmosa vila de aluguel. Com o apoio de profissionais e uma visão clara do que queriam, a reforma foi um sucesso. Agora, mãe e filha administram juntas a propriedade, que se tornou um lugar querido por muitos, com uma localização privilegiada e um jardim que parece saído de um conto. Foi nessa nova fase que Marcelo, durante uma de suas visitas furtivas, viu o resultado. A casa completamente transformada, viva, cheia de hóspedes, exatamente como o pai de Júlia sempre sonhou. Hoje, Júlia sorri ao lado da mãe. Seus dias são cheios de propósito e a cada hóspede novo que chega, ela olha para o céu e agradece. Pai, o seu sonho virou realidade.